Vou dar um bom dia aqui para o nosso entrevistado de agora, o doutor Alexandre Machado, que vem falando com a gente sobre quem tem SOP. Eu não sei o que é SOP. Vou falar. Quem tem SOP engravida, ele já atua há 32 anos em obstetrícia e ginecologia e é professor também da Unigran Rio e é diretor da Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Um abraço a todos os nossos ouvintes lá de Duque de Caxias. Também é coordenador de serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Semeru, aqui no Rio de Janeiro também, e atua no seu consultório particular na Barra da Tijuca. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Prazer estar aqui. E voz de radialista, olha só. Tudo bom, doutor? Fala comigo, conta para mim, o que é SOP? Que agora você me deixou curioso. SOP é síndrome de ovário policístico, né? É uma doença muito comum entre as mulheres, né? E o que mais aflige as tentantes que querem engravidar é justamente a SOP, né? É uma doença muito comum, né? Para você ter ideia, é uma síndrome de endócrino e metabólica, né? Tanto hormonal quanto doenças metabólicas. E dificulta muito a gravidez, mas tem tratamento e consegue-se chegar à gravidez. Alguns casos mais graves, outros menos graves, mas o tratamento existe e a mulher consegue engravidar. Para você ter ideia, da população de mulheres em idade fértil, de 10 a 15% das mulheres têm SOP, né? Quer dizer, é um número muito grande. Muito alto. E pacientes que querem engravidar e têm infertilidade, 40% dessas mulheres têm SOP. Ou seja, muito mais ainda. Quer dizer, é uma grande doença que provoca infertilidade. É uma doença natural, doutor? Ou alguma coisa que a gente fez passou a provocar isso? A gente não sabe. Não se sabe. É uma disfunção hormonal. Mas você tem sentido o aumento dos tratamentos ou desde o começo da sua carreira você foi? Não, isso sempre foi muito comum. E ela cursa com várias doenças, né? E no caso, por exemplo, a obesidade é um problema muito sério, porque a obesidade é um distúrbio metabólico, é um distúrbio endócrino, né? E com isso, 70% das mulheres obesas também têm SOP. Agravam mais ainda o quadro. E são as mulheres que querem emagrecer e não conseguem emagrecer. Podem fazer dieta, fazer o que quiser, que não vai conseguir emagrecer. Porque tem que fazer tratamento endócrino. Senão ela não consegue emagrecer. E não consegue engravidar. Então, o tratamento é necessário, né? Quer dizer, atinge uma população muito grande das mulheres com um interesse muito grande, que é justamente a gravidez, né? Então, a gente pensa logo, bom, como é que a gente começa a tratar isso? Acho que o início de tudo é dieta, restrição mesmo, não tem jeito, né? A dieta, exercício físico, para estimular. Se você tiver uma perda de peso de 10 a 15% de uma paciente obesa, ela pode voltar, inclusive, até a ovular, porque o grande aspecto da síndrome é a anovulação, ou seja, você não consegue ovular, você não consegue engravidar, né? Às vezes, só a perda de peso, você já começa a ovular novamente. Então, é tudo um distúrbio, né? Que pode ser controlado através de medicações. Como é que a pessoa percebe assim, que ela está com um ovário policístico? Tem uma característica muito grande. A mulher que chega no consultório, está com o cabelo caindo, está com a unha quebradiça, está cheia de acne e tem pelo demais em região que ela não deveria ter. Ou seja, são pelos muito parecidos com a distribuição de pelo dos homens, né? Ela sofre uma androgenização, né? Ela faz o seguinte: o que acontece? O grande negócio da... Você diz assim, pelo no peito, assim, pelo no peito, aumento do peito, pelo na face, no pubis, tudo diferente por causa da produção hormonal, né? Existe um desvio de cadeia hormonal, né? Ela passa mais para o hormônio masculino do que do feminino, né? E o grande vilão dessa história, que mais ou menos 70%, 50% dos casos, você encontra uma disfunção da insulina, que a gente até falou em outras palestras que a gente fez aqui. É a resistência insulínica, porque aumenta muito a insulina, e a insulina age direto no ovário da mulher.
E coagindo no ovário da mulher, ela desvia a cadeia e passa a produção de testosterona maior do que o estrogênio da mulher, que é o estradiol. Né? E quando aumenta essa produção de testosterona, ela começa a ter quadros de virilização, né? Que é o acne, o pelo, a distribuição de pelo, a queda de cabelo, tudo isso é decorrente dessa situação. E na mulher obesa isso agrava mais ainda, porque além da produção de testosterona aumentada no ovário, você tem uma produção aumentada de um estrógeno na gordura, que aumenta ainda mais a produção de testosterona, que não é o estrógeno necessário para o ovário. Muito grave isso, cara. Isso é uma questão muito grave. Isso é um caso de saúde pública. Com certeza. Porque é onde está o grande nicho da infertilidade, né? Por isso as tentantes sempre querem saber sobre SOP, porque a maioria delas tem SOP, né? Então, a mulher que tem... O que define o SOP, a síndrome do ovário policístico? É uma mulher que não menstrua, é uma mulher que tem hipersurtismo, que é esse aumento de pelos, né? E a mulher que está na menorreia, né? E no ultrassom ela tem o ovário policístico presente. Então são 3 fatores. Isso diagnostica o SOP, mas basta ter só 2 desses. Se eu tiver só 2 desses, eu já caracterizo ela como SOP e inicio sim um tratamento. E a mulher que não quer engravidar, tá tudo bem se ela tiver SOP ou tem complicações nesse caso? Não, ela vai ter essas complicações sérias, né? Eu acho assim, ela vai ser uma paciente obesa, ela vai ter hipertensão, ela pode desenvolver diabetes do tipo 2, aquela diabetes que tem mais velho, que você não usa insulina, a princípio não usa insulina, usa medicação, né? Mas você pode desenvolver esses quadros, né? Você pode desenvolver uma coisa muito pior ainda, que é a hipertrofia, displasia, até câncer do endométrio, que é a camada interna do útero, né? Você pode desenvolver um câncer do útero, né? Por quê? Como ela não consegue ovular, ela tem praticamente... O ciclo menstrual tem 2 fases. A primeira que prolifera e a segunda que descama, né? Essa segunda fase não existe, porque ela não tem produção de progesterona para descamar. Ela sangra, às vezes, não por causa do hormônio, mas pelo excesso de epitélio que foi formado dentro desse endométrio. Isso pode levar ao câncer. Esse é o grande problema. Esse é o grande risco de manter essa doença e não tratá-la. Doutor, como é que a gente faz para te seguir na rede social, para saber mais sobre o seu trabalho, para entrar em contato com o seu trabalho, com a sua clínica, para te ligar? Como é que a gente faz? Bom, tem o Instagram, né, do profissional, tem tudo lá. Inclusive, a gente posta todas essas mídias que a gente faz, né? Dr. Alexandre Machado Machado. Alexandre Machado. Dr. Alexandre Machado. Eu já vou seguir aqui agora. Tá lá, já. Machado. Isso aí. Doutor Alexandre Machado, foi um prazer muito grande falar contigo. Aula, você deu. Esse é um caso muito sério. Eu perguntei isso porque recentemente eu vi com a minha esposa uma série chamada Os Contos da Aya, que fala justamente sobre infertilidade, né? E a gente fica sempre na dúvida de que é uma série muito inteligente, né? Porque a maioria das mulheres do mundo fica infértil e todo o enredo da história se passa em torno disso. E achei interessante a temática de a gente meio que ter causado, né, a nossa infertilidade. Aí, você veio falando sobre um dado tão alarmante, 10 a 15% da população, isso é um número muito grande, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que falar disso. Inclusive no portal, vou te convidar para escrever uma matéria, para colocar lá no portal do Sabadaço. E acho que vai ser muito interessante. Depois comunica com a produção aí, para poder saber como é que envia para a gente, para poder aparecer lá no portal, tá bom? Um abraço, doutor! Bandeirantes.